Olá, me chamo Eduardo Andrade, sou graduanda de Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, UNB, e hoje eu vou apresentar brevemente o trabalho que eu desenvolvi sob a orientação da professora Débora Mensenberg, do Departamento de Sociologia da UNB. E o nome desse trabalho é Propaganda Política Bolsonarista em nome da agitação antifeminista. Bom, como já apontado por alguns e algumas pesquisadoras, e me refiro diretamente às autoras do livro Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, foi observado que, nas últimas décadas, houve um movimento duplo. Ao mesmo tempo em que a agenda dos movimentos feministas e LGBTQI+, ganhava espaço no cenário político e social, respostas reacionárias de diferentes grupos sociais eram emitidas e fortalecidas. No Brasil, não foi e não está sendo diferente. Objeções conservadoras e autoritárias, promovidas por grupos da extrema-direita, tiveram forte penetração no cenário político-social, culminando na vitória de Jair Messias Bolsonaro e de seus aliados e aliadas políticos nas eleições de 2018. O presente estudo emerge nesse cenário e tem o objetivo de revelar a cosmovisão, os enquadramentos discursivos e os afetos mobilizados por essas e por esses formadores de opinião que integram a atual extrema-direita brasileira, grupo social conhecido popularmente como bolsonarismo raiz. De modo particular, objetiva-se analisar a forma pela qual os discursos antifeministas foram propagados nas redes sociais, nesse caso no Facebook e no YouTube, por esses formadores de opinião. A nossa metodologia consistiu em 4 principais etapas. Primeiro, nós mapeamos os principais formadores de opinião do bolsonarismo raiz atuantes nas redes sociais. Depois, nós utilizamos o software FacePage para coleta e sistematização dos conteúdos publicados no Facebook durante o primeiro turno eleitoral das campanhas de 2018 e, em casos mais específicos, nós agregamos também as análises de publicações do Facebook também até o segundo turno eleitoral, assim como os posts do YouTube. Depois analisamos essas postagens com o objetivo de diagnosticar a forma pela qual os campos semânticos estavam sendo estruturados a partir da identificação de ideias falsas, e do acionamento de alguns afetos, como o medo, o ódio e o ressentimento, além de destacar aqueles conteúdos reativos à agenda feminista e refusos à categoria de gênero. Essa quarta etapa, ela atravessou toda a nossa investigação, que foi o amparo bibliográfico de estudos, sobretudo aqueles da teoria crítica, para que assim a gente pudesse embasar teoricamente os nossos dados. Os resultados encontrados foram basicamente esses. Nós identificamos 31 formadores e formadoras de opinião da extrema-direita, brasileira. Porém, esse estudo ele destaca 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, em função da densidade de seu conteúdo antifeminista. Um outro resultado obtido através da análise dos dados e com o suporte das bibliografias foi o entendimento que os discursos disseminados eram fruto da política de identidade que se ancorava nos valores morais cristãos e que pressupõe uma determinada estrutura familiar e de comportamento sexual, Nesse sentido, o combate à ideologia de gênero, a defesa da escola sem partido, a criminalização do aborto, assim como outras ideias postas, exemplificam o modo como o identitarismo da extrema-direita é expresso e como ele é uma reação contrária às agendas dos movimentos feministas e LGBTQI+. Diante disso, infere-se que para esses e essas formadoras de opinião, reivindicações que busquem ampliar a pluralidade de ser e estar no mundo social, como aquelas propostas pelos ativismos progressistas, são ameaças à ordem nacional e familiar e, portanto, devem ser banidas da sociedade, assim como os agentes, esses agentes, que são lidos por essas formadoras de opinião como inimigos. A nossa discussão e conclusão, portanto, é que o discurso antifeminista propagado pelos e pelas formadoras de opinião do bolsonarismo raiz foi fundamentado por uma cosmovisão de perspectiva unitária, centrada, sobretudo, na defesa e preservação dos valores morais da família cristã.
Esse dado revela diferentes consequências interrelacionadas. A primeira é a reatividade desse grupo frente à agenda feminista e LGBTQI+, em razão da disputa por questões sexuais e de gênero. O segundo ponto é o apoio popular e a vitória eleitoral das integrantes do bolsonarismo raiz, pois não só se reafirmavam enquanto mulheres para legitimar a rejeição às demandas feministas, como também nomeavam-se enquanto rivais de candidatas do espectro político da esquerda. O terceiro ponto foi identificado que houve uma essencialização e naturalização dos comportamentos e relações sociais, estimulando, portanto, a recusa à categoria de gênero e de seus implicantes. O quarto ponto foi o caráter autoritário dos conteúdos propagados pelo referido grupo social, visto a rejeição às outras formas de existir e de experienciar a vida social para além daquelas defendidas. E, por fim, foi identificado que há uma agitação, né, foi promovida uma agitação a partir dos discursos, né, desses formadores, e essa agitação é fundamentada no medo, no ódio e no ressentimento. E são discursos que não promovem soluções, apenas são expostos a fim de estimularem os ouvintes para se embaterem, né, contra grupos sociais, que nesse caso são a esquerda, os movimentos feministas e LGBTQI+. E é isso. Obrigada.